senhores, vamos mais a um dos nossos vídeos estudando o CC, revendo algumas partes sobre a função logarítmica. A definição da função logarítmica f de x igual a log de x na base b, onde essa função ela possui um domínio real estritamente positivo e o conjunto imagem é todo o conjunto dos reais. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre a condição da definição de função logarítmica. Domínio real estritamente positivo e imagem conjunto dos reais de uma maneira geral. Senhores, em relação à representação gráfica da função logarítmica, por exemplo, se temos uma função f de x igual a log de x na base b, em que essa base é maior do que 1, real maior que 1. Então, senhor, nesse caso, a função logarítmica ela é sempre crescente e o seu gráfico tem, em geral, esse aspecto, esse arco como gráfico. Então, se a função é logarítmica e a sua base é maior do que 1, ela é uma função crescente. Da mesma forma, senhores, supondo que se tem aqui uma função g de x igual a log de x na base b, em que o b vem a ser um real entre 0 e 1. Então, senhor, nesse caso, o aspecto do gráfico da função logarítmica é esse tipo de arco, e trata-se de uma função decrescente em todo o seu domínio real, estritamente positivo. Então, senhores, aí uma pequena revisão sobre a situação gráfica de uma função logarítmica em que sua base venha a ser maior do que 1, é o caso da função crescente, e a base entre 0 e 1, real entre 0 e 1, que é o caso de uma função decrescente. Senhores, a representação gráfica de uma particularidade. Por exemplo, se você é pedido para você fazer o gráfico da função f de x igual a logaritmo de x na base 2. Senhores, 2 é um real, ou seja, a sua base é real maior do que 1. Então, senhores, é uma função crescente. Você recorrendo a alguns valores de domínio e aplicando uma tabela, ela vai apresentar-se, ou seja, o seu gráfico vai apresentar-se mais ou menos com esse aspecto, conforme nós vimos anteriormente. Então, função logarítmica em que a base é maior do que 1, trata-se de uma função crescente e o seu aspecto gráfico é mais ou menos esse tipo de arco. Senhores, da mesma maneira, se é pedido para você chegar ao gráfico de uma função logarítmica, que você verifica a sua base é um real entre o 0 e o 1, no nosso caso aqui um meio, ela é uma função decrescente, senhores. Então, recorrendo aqui a uma tabela de aplicação sobre alguns valores do domínio x, você vai encontrar mais ou menos o aspecto desse arco. Ou seja, temos então aqui um exemplo de uma função logarítmica que a base é um meio, ou seja, função logarítmica decrescente. Senhores, vamos aqui a algumas no caso aqui, uma inversa de função logarítmica f de x igual a logaritmo de x mais 1 na base 3. É pedido para você determinar o inverso dessa função. Então, senhores, uma das maneiras de se chegar lá. Vamos trocar ou permutar logo aqui esse f de x por y para ficar melhor da gente trabalhar com a devida expressão da função. Para chegarmos então à função, a inversa dessa função, vamos aplicar aqui, ó, a definição do logaritmo, ou seja, podemos dizer o quê? Que vamos ficar com 3 elevado a y igual a x mais 1. Ó, definição do logaritmo, senhores. Bom, para a gente continuar, vamos fazer aqui uma permuta, ou seja, onde a x vamos usar y e onde a y vamos usar o x. Ou seja, senhores, fazendo essa permuta, ficamos com essa devida expressão. Então, para a gente chegar à inversa, é só a gente agora determinar o valor, ou determinarmos, senhores, o valor do y, isolar. Então, isolando y nessa equação, ficamos então a depender de y igual ao 3 elevado a x menos 1. Senhores, se já temos o y isolado, temos então a inversa da função, ou seja, o f de menos 1 de x é igual a 3 elevado a x menos 1. E nesse caso, senhores, a opção ou a alternativa B. Vamos à resolução de uma equação logarítmica que temos logaritmo de 5x menos 9 na base x mais 1 igual a 2. Senhores, se é resolução de equação logarítmica, cuidado, devemos partir logo para as devidas condições de existência, né, senhores? No caso, temos que tirar a condição de existência do logaritmo antes, 5x menos 9 é maior do que 0.
Fica x a depender maior que 9/5. E a base, hein, senhores, tem que ser maior do que 0. No nosso caso, fica maior que 1 e diferente de 1. Então, no caso, ficamos com x diferente de 2. Então, senhores, temos a condição dessas três, né? 3 condições de existência, querendo reduzir a 1. Vou deixar assim mesmo. Bom, aplicando aqui a definição do logaritmo, ficamos então com quem? 5x menos 9 igual a x ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado, senhores, é igual a 5x menos 9. Desenvolvendo o quadrado de x menos 1, senhores, ficamos com x2 menos 2x mais 1 igual a 5x menos 9. Ora, ficamos organizando a equação de segundo grau. Segundo grau, senhores, uma das maneiras de resolução da soma produto, soma 7, que é o b com sinal trocado, e o produto 10 é o 2 e o 5. Cuidado, hein? Não terminamos ainda, temos que retornar aqui à condição de existência e verificar, ó. Caso 2 caiu fora, hein? Porque condição de existência nos fornece que o x não pode ser 2, ou seja, diferente de 2. Caso 5, tudo bem com ele. 5 é um real diferente, maior do que 9/5. Ele é maior do que 1 e é diferente de 2. Então, senhores, podemos redigir o problema, solução do problema, simplesmente o unitário 5. Cuidado com esse tipo de equação que é largamente explorado em nossos cursos e concursos, senhores. Bom, mais uma equação logarítmica. Resolver a equação log x menos 3 na base 5, mais log de x mais 4 na base 5, igual a log de 8 na 5. Senhores, para a gente chegar à solução, vamos partir logo aqui do seguinte: condições de existência da devida equação. Então, nós temos condição dos dois logaritmandos, que podemos reduzi-la a uma só condição, ou seja, x maior do que 3, x maior que menos 4. Fazendo a interseção das duas, senhores, fica a prevalecer x maior que 3. Fica assim, então, a nossa condição para a nossa equação. Senhores, vamos aplicar aqui uma propriedade da soma dos logaritmos, né? Transformar em produto dos números desses dois logaritmos, igual, permanece o log de 8 na 5. Senhores, se temos uma igualdade de logaritmos, é bom lembrar, ó, se as bases são iguais, você pode cancelar os símbolos dos logs, né? E ficar a trabalhar apenas com os logaritmandos ou então os números do logaritmo. No nosso caso aqui, o f de x igual a g de x. Senhores, usando o nosso caso, vamos ter condições de simplificar o log de 5 e partindo para os logaritmandos, multiplicando x menos 3 vezes o x mais 4, ficamos com x quadrado mais x menos 12 igual a 8. Senhores, equação de segundo grau arrumada. Soma menos 1, produto menos 20, é o 4 menos 5. Aí, cuidado, hein, senhores? Para chegarmos à solução, vamos ter que chegar aqui à condição de existência e verificar. X igual a 4, tudo bem com ele, né? Maior do que 3, mais x menos 5, senhores, furou. Então, ficamos, no caso, com solução valendo apenas o unitário 4. Então, senhores, outra equação logarítmica em que é bom você dar uma estudadinha, que aparece bastante e tem essa pegadinha aí, digamos. Bem, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.